Meus amados amigos, queridos irmãos, bem-vindo ao nosso canal com mais um resumo das lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar comentando sobre a cidade celestial. Texto esse baseado em Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade estás nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a cidade celestial, a nossa pátria, ela está reservada para todos aqueles que forem fiéis ao Senhor durante a sua caminhada cristã. É a promessa que Jesus fez lá em João 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, ele nos preparou o lugar para que nós possamos passar a nossa eternidade com Deus. Então precisamos continuar firmes e constantes, seguindo as Sagradas Escrituras, porque neste mundo nós somos peregrinos e forasteiros. Somos peregrinos porque nós temos uma cidadania celestial. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Aguardamos a cidade, que tem o fundamento da qual é construída pelo próprio Deus. E como forasteiros, somos estrangeiros neste mundo. Aqui estamos trabalhando, estamos vivendo, procurando fazer o melhor no emprego, o melhor para a família, serem melhores cidadãos, vivendo de acordo com as leis, com as regras, mas aguardando a bendita esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para resgatar a sua igreja. Então nós vamos ver que desde o princípio, Deus sempre quis relacionar, se fazer presente na vida do homem. O homem, quando foi criado ali pelo Pai, Deus preparou ali o paraíso, um jardim onde ele pudesse desfrutar da vida e da comunhão com o Senhor. Porém, o pecado, ele quebra essa comunhão, quebra esse elo entre Deus e os homens, mas Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, ele envia o seu Filho amado Jesus Cristo para resgatar aquilo que se havia perdido, para restaurar novamente a comunhão entre Deus e os homens e Deus. Então essa comunhão foi restaurada. E o paraíso, ele tem várias conotações dentro do texto bíblico. Então nós vamos ver que o jardim era considerado o paraíso de Deus. Vamos usar essa expressão porque o homem ali, ele estava livre dessas influências hoje que nós temos e tinha uma comunhão íntima com Deus. Então, traz essa conotação. Também nós temos ali a questão aonde vão os mortos, os justos, eles vão para o paraíso. Foi o que Jesus disse ali para o ladrão ali na cruz. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então o paraíso, ele tem a conotação
de um lugar aonde há a presença de Deus. Então, o paraíso ele também é chamado da moradas do Altíssimo, céus. Porque Paulo lá na carta segundo aos Coríntios, capítulo 12, ele diz que teve um homem que subiu aos céus, e ele chama o que? De paraíso, da qual ele vê coisas da qual não era possível ou lícito revelar devido à grandeza das revelações que ele teve. Então, paraíso também tem a conotação que dá moradas do Deus eterno. Nós temos que entender que quando usa essa expressão, né, paraíso, que está relacionada aos céus, a morada de Deus, nós temos que entender que os céus, a morada de Deus, dentro dos céus, na sua morada, Deus construiu o quê? Uma cidade. Então, dentro dos céus, da eternidade, Deus construiu o quê? Uma cidade. E quando ela será revelada? Nós vamos ver que essa cidade, né, João, ele vê ali em Apocalipse, ele vê o que é a Santa Cidade, a Nova Jerusalém. Nós temos que diferenciar essa cidade grandiosa que João vê da cidade nova, Jerusalém, que vai ser restaurada lá no milênio. Porque após o arrebatamento da igreja, vai acontecer alguns eventos. Vai iniciar a grande tribulação. Depois da grande tribulação, vai ter o que? O julgamento das nações. As nações amigas de Israel entrarão no milênio e Cristo voltará com a sua igreja, né, para reinar durante 1000 anos, para cumprir o que? As promessas ali relacionadas ao Antigo Testamento, onde todas as coisas vão convergir para Cristo, um reino de justiça, um reinado de paz, onde o próprio Senhor ele vai se assentar ali no trono de Davi e vai reinar. Satanás será preso durante o milênio. Nós vamos ver que a terra ela vai ser restaurada durante o milênio. Então a Jerusalém terrena ela vai ser reconstruída, porém a Jerusalém celestial vai voltar e ela vai ficar sobre a Jerusalém terrena. Depois do milênio, nós vamos ver que vai se acabar esses céus, essa terra, porque no Apocalipse nós vamos ver que Deus diz: eis que eu crio que novos céus e uma nova terra. Então, depois do milênio haverá o que? O julgamento do trono branco. Aí, depois do juízo final, aí vai começar o estado eterno. Vai dar início ao estado eterno. É claro que a eternidade para a igreja começa com o arrebatamento, mas o estado eterno ele começa com a purificação, depois que é purificado todas as coisas. As pessoas que foram salvas no milênio vão receber um corpo glorioso também, e aí vai começar o que? O estado eterno. E nós vamos ver que João, ele quando traz o que? Esse ensinamento sobre o estado eterno, ele vai usar o que? Algumas figuras de linguagem, porque Apocalipse ele traz uma linguagem metafórica, uma linguagem figurada, relacionado o que a eternidade, e nós vamos ver que o estado eterno ele está relacionado a um governo perfeito, onde o próprio Deus governa, né? Os habitantes são perfeitos. Nós vamos ver que não haverá mais morte, não haverá mais corrupção, não haverá mais males. Então, à luz da doutrina bíblica, nós vamos ver que a presença de Deus sempre vai ser presente ali. Agora, relacionado ao Apocalipse, capítulo 22, 1:5, nós temos que entender, né, que quando se fala de eternidade,
ele traz algumas figuras para demonstrar o que essa questão de eternidade. Primeiro, ele refere a eternidade o que? Como um rio. Na Nova Jerusalém tem um rio. Rio fala do que? Rio fala de vida. Rio fala de bênção, né? Então nós vamos ver que na eternidade será a vida, ela é abundante. Nós vamos ver que a manifestação de Deus, ela é abundante. Então se revela o que? Há uma vida na qual é sustentada pelo próprio Deus, porque Jesus falou para a samaritana, quem crê em Cristo, né, um rio fluirá de dentro de si. Depois ele traz a referência aqui, né, relacionado a uma árvore. Quando se fala na árvore da vida, nós ligamos lá com Gênesis. Deus construiu a árvore ali, se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria para sempre. Então, a eternidade em Apocalipse está relacionada à vida eterna que é dada pelo próprio Deus, a todos aqueles que habitam ali com ele. E quando fala que as folhas da árvore elas curam, então indica que a eternidade não haverá morte, não haverá dor, não haverá dano, não haverá enfermidade. Então, observa que isso mostra o que é relacionado com o estado eterno. Depois ele traz aqui também relacionada que não haverá males. Então, grande problema hoje é o coração dos homens. Mas nós vamos ver que ali, né, o mal será plenamente erradicado. Então, nossos corações serão totalmente centrados na pessoa bendita de Cristo, né? Onde habitaremos para sempre na presença do Senhor. Então, o que todo salvo deve esperar é manter fé, a sua confiança em Deus, né? Hebreus capítulo 11 vai nos mostrar ali Abraão, que Abraão ele peregrinou pela fé ali, caminhando diante daquela revelação que ele recebeu de Deus, que deveria deixar a casa de seu pai, a sua parentela, a sua nação e sair para um lugar que Deus mostraria, que Deus faria nele uma grande nação. Nós vamos ver que lá no livro de Hebreus, nós vamos ver que o texto ele nos fala que Abraão, né, versículo 9 e 10, ele esperava encontrar uma cidade cujo o construtor é o próprio Deus. Então, ele vivia nessa promessa. Paulo também fala que o desejo dele era partir, porque era muito mais melhor estar com Cristo do que estar nessa vida. Mas por causa dos irmãos, por causa ainda da obra que ele tinha que fazer, ele ainda permanecia aqui, realizando ali a vontade do Senhor. Então, nessa nova cidade, meus irmãos, onde realmente, né, nós seremos esse corpo, onde todos ali vamos estar ali unidos em Cristo Jesus. Onde vamos viver nessa cidade sem segregação, sem discriminação, sem diferenças de classe. Então essa é a nossa morada. Esse é o nosso destino. É alcançarmos a cidade celestial que está preparada para todos aqueles que amam a Deus, amam a sua palavra e aguardam a sua vinda. Então que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude a permanecer firme e constante, sempre abundante, porque a qualquer momento o Senhor, Ele está retornando para buscar a sua igreja, para viver eternamente com Ele. Então que Deus os abençoe, Deus os guarde,
Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.